Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, que a paz de Jesus esteja contigo. Quarta-feira, meio de semana, nós estamos começando a reflexão da palavra de Deus por aqui, né? E eu agradeço você que está aí ouvindo essa palavra, esse evangelho. Olha, eu fico muito feliz, né, poder partilhar a palavra de Deus. Hoje, dia 15, estamos no meio do mês, na verdade, um pouquinho mais do meio do mês de fevereiro, né? O mês de fevereiro é um mês menor, é um mês mais curto, mas hoje, dia 15 de fevereiro, nós estamos aqui novamente. Como sempre falo, é um grande prazer. E de fato é um grande prazer. Ainda hoje, enquanto eu almoçava, quando tomava o café da manhã, juntamente com o Monsenhor Augusto, eu partilhava com ele, Padre Pinho, que está todos os dias levando a palavra de Deus para as pessoas. E ele falou, eu não sei se eu daria conta nesse compromisso diário de fazer isso. Eu falava, não, é amor, é gostar, e eu faço por amor. Estou aqui porque você está aí para ouvir essa palavra e quero partilhá-la com você hoje. Evangelho de hoje, Marcos, no capítulo 8, capítulo 8, versículos 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estais vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Mas eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acho muito interessante, terminando de ler esse evangelho, porque assim, as narrativas dos evangelistas, né, hoje, como nos últimos dias, São Marcos, às vezes traz algum tipo de charada, algo que está escondido, oculto ali, mas ao mesmo tempo está muito nítido diante dos nossos olhos. Vamos voltar um pouquinho no evangelho que nós refletimos no dia de ontem, quando Jesus estava com seus discípulos numa barca e ali eles começaram a discutir entre eles, porque Jesus tinha dito, cuidado com o fermento dos fariseus. E por falar em fermento, eles pensavam, será que é porque nós não levamos pães? Será que é porque nós não trouxemos pães? E eu falava então que aquele fato é que eles não conseguiam enxergar que ali estava o verdadeiro pão do céu. Estavam como que cegos. Né? Jesus chega a dizer, quero só retomar aqui o evangelho de ontem, um pouquinho do evangelho de ontem, quando Jesus disse assim, ainda não entendeis, nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, vós não ouvis. Aí nós caímos no evangelho de hoje, né? Por isso eu falo que as coisas estão ali e às vezes nós não conseguimos enxergar, não conseguimos compreender. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe o cego e lhe perguntaram, ou lhe pediram, melhor dizendo, que tocasse nele. Cego. Jesus tinha acabado de falar para os discípulos: Vocês estão como cegos? Vocês são cegos? Então agora traz esse cego diante de Jesus para que Jesus tocasse nele. Então Jesus pegou esse cego pela mão, levou-o para fora do povoado. É um fato interessante, como disse na sexta-feira da semana passada, eu tinha dito ontem, me lembro de ter comentado sobre isso ontem, mas no evangelho da última sexta-feira, acontece uma mesma cura, não a mesma, uma cura semelhante a esta cura de hoje, de um surdo mudo, onde Jesus pega na mão daquele homem e o leva para fora do povoado. E naquele dia, eu refletia da seguinte maneira, me lembro do meu programa também na rádio, dizendo assim, que o fato de Jesus tomar aquele homem e levar para fora do povoado, ou tirar do meio das pessoas, é o seguinte:
Tantas vezes nós estamos ali em meio às pessoas, em meio à sociedade, que essas pessoas, essa sociedade mesma, não nos deixa enxergar, não nos deixa ver, nos impossibilita, tira, rouba a nossa visão. Então o fato de Jesus fazer isso, o fato de Jesus, quis frisar aqui, Jesus pegou na mão daquele homem, levou para fora do povoado, tirou do meio de que causava a cegueira naquele homem, que causava aquele problema naquele homem. Mas vamos seguir, senão nós não vamos ter tempo para terminar de entender o que diz o Evangelho. Então pediram a Jesus que tocasse. Jesus pegou a mão, levou para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou a mão sobre ele e perguntou: você está vendo? Olha só, você está vendo? Qual foi a resposta daquele homem? Qual foi a resposta daquele cego? Interessante, ele diz assim: eu estou vendo alguns homens, mas eles parecem árvores. Esse homem estava vendo de verdade? Esse homem estava enxergando de verdade? Não, ele não estava enxergando de verdade. Ele estava com a visão ofuscada. Ali quando coloca-se, talvez os óculos estão um pouco embaçados, né? Também uso óculos só porque no programa Palavra do Dia eu não uso, mas no dia a dia eu uso, e principalmente naquele tempo nós estávamos mais usando máscaras com mais frequência, então os óculos ficavam embaçados. Ou seja, talvez seja aquele momento quando Jesus pergunta: você está enxergando? Não, eu estou vendo homens, mas eles se parecem árvores. Então Jesus colocou de novo a mão sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Sabe de quem que Jesus está falando? Para quem que Jesus está mostrando isso? Para os discípulos. Para aqueles discípulos que estavam com ele. Que eles estavam como aquele homem. Viam, mas não enxergavam a verdadeira realidade. Viam, mas não enxergavam que era Jesus. Lá na segunda-feira, pediam para Jesus: mostra-nos um milagre. Não foram os discípulos, foram os fariseus. Nós queremos ver um sinal maior. Estavam cegos também. Então aqui, com esse evangelho de hoje, na verdade, nós encerramos, como que uma dobradiça, encerramos a reflexão da partilha dos pães, que nem mesmo os discípulos conseguiram enxergar. A partir de amanhã, nós já vamos ver uma outra realidade que não está ligada nesses últimos evangelhos que nós ouvimos esses dias. Então, é uma realidade do discípulo, que está ali dentro da igreja, está ali dentro da comunidade, está ali servindo, mas não consegue enxergar quem ele está servindo, não consegue enxergar o verdadeiro pão do céu. Deus, abra os nossos ouvidos. Senhor, abra o nosso coração e mais do que nunca, Senhor, nos faça enxergar a Tua verdadeira realidade. Estamos cegos ainda, mas Deus permita que possamos enxergar melhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Palavra do dia com Padre Marcos. Oferecimento: serviços e produtos com selo de alta qualidade é na Repel Embalagens. Temos embalagens em geral. Agradecemos aos clientes e parceiros a confiança e a preferência. A Repel Embalagens não vende descartáveis, vende soluções práticas para facilitar a sua vida. Venha e faça o seu orçamento. Repel Embalagens, Rua Matias Mundim 471, Santa Lúcia, acima do Cinemob. A Retífica Paracatu atua na venda de peças para motores a combustão, serviço de usinagem de bloco, virabrequim, comando, bielas, cabeçote com testes de trincas Magna Flux e teste durezas de virabrequim e comando de válvula. Fazemos a retirada e instalação do motor diesel em veículos, máquinas agrícolas e estacionários. Retífica Paracatu, no bairro Nossa Senhora Aparecida.